Aleluia. Boa noite, queridos, na graça e na paz do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez estamos reunidos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Quero convidar você a se colocar de pé para que a gente possa, com alegria, começar o nosso culto de adoração ao Senhor. Independente de como foi teu dia, tua semana, de como tem sido a sua situação do dia a dia, que você possa ter entrado aqui neste lugar com o desejo de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus querido Pai, eu quero louvar o teu nome, Deus querido, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa nessa noite, Senhor. Eu te agradeço, Deus querido, porque o Senhor nos permitiu viver todo esse dia, Senhor. O Senhor nos deu um dia cheio dos teus cuidados, da tua graça, dos teus livramentos, ó Deus. E nos permitiu nessa noite estarmos na tua casa, Senhor. Eu te louvo por isso, Pai. Te agradeço pelos meus irmãos que puderam chegar até aqui. E entrega em tuas mãos aqueles que não poderão, Senhor. O Senhor conhece a dificuldade de cada um. O Senhor conhece as lutas de cada um. Eu entrego meus irmãos em tuas mãos também, Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos permita nessa noite ofertar ao Senhor um culto de louvor e adoração que venha agradar o teu coração, Pai. Não que a gente venha se preocupar em cantar bonito para as pessoas ouvirem, Pai, mas que a gente venha preocupar, ó Deus, em adorar o Senhor, em buscar a tua face e nos colocar diante da tua presença nessa noite, Pai. Recebe, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor. Recebe, ó Deus, os nossos louvores, a adoração que será feita, as orações, intercessões que serão, ó Deus, feitas diante do Senhor nessa noite, Pai. É isso que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Enquanto o Ministério de Louvor já se encaminha para cá, eu vou pedir que vocês abram no Salmo 127, Ministério de Louvor já aqui em cima, para a gente... Salmo 127. Amém? Glória a Deus. Vamos ler todos por aqui? Acho que fica mais fácil, né? Vamos ler juntos? Vamos? Vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Esse não é o culto. Nós teremos o Congresso da Família no final do mês, no próximo domingo. Mas nós estamos no mês da família. Então, que possamos buscar ser bem-aventurados com aquilo que o Senhor tem nos dado, com a nossa família, com a nossa casa, abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa herança. Amém? Aleluia. Abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de
Eu sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar, de joelhos eu ofereço o meu lar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando e minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Diga você essa noite. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Glória a Deus. Meu Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Aleluia. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. Porque Ele é fiel todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua doce voz que me guia meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Vivo na bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo o tempo. Em
Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Declare junto ao poço. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Fala isso pro Senhor nessa noite. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Fala isso pro Senhor nessa noite, querido. Aleluia. Glória a Deus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Aleluia. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Ele te conhece, querido. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Só em ti, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que já ouvi teu falar, tu és, só tu és, Pai, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Aleluia. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, só tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me... Ele te encontrou, querido. És o dom de Deus, o aleluia, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Só em ti, Senhor Deus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que já ouvi teu falar, Senhor, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Tu és a fonte, Pai. Não precisarei aqui voltar pra minha sede
encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aplauda Ele com alegria nessa noite, porque Ele é tudo o que você precisa, irmão. Você pode achar que você precisa de muitas outras coisas, mas você só precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. As outras coisas são acessórios na nossa vida. Ministério do Louvor pode voltar para o lugar, vocês podem sentar, os irmãos podem sentar. Nesse momento eu queria que nós fizéssemos uma oração pelas famílias. Eu vou chamar aqui à frente, irmã Ruth, diaconisa Ruth, vem aqui à frente, orar pelas famílias. Eu queria que você ficasse perto da sua família. Se você por acaso está longe da sua família nesse momento, fique perto, dê as mãos. Nós vamos estar orando em favor das famílias. Eu sei que tem pessoas da nossa família que não estão aqui. Você vai estar intercedendo em favor dessas pessoas também. Mas fique junto com a sua família nesse momento que nós estaremos orando. Amém? Se os irmãos puderem, né, se colocarem em pé. Aqueles que puderem, tá bom? Nós vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Amém, e somos agradecidos, ó Deus, por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de estarmos reunidos aqui na Tua casa, Senhor. E neste dia nós queremos te agradecer, Senhor, pela nossa família, pela família, ó Deus, aqui representado, Pai. Ó Deus, queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha suprir, ó Deus, cada necessidade, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, ó Deus, dar, ó Deus, união, dar prosperidade, ó Deus, dar saúde, ó Deus, e, ó Deus, que haja em cada lar a Tua paz, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar reinando em cada família, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que há muitos problemas, ó Deus, nós temos muita dificuldade, ó Deus, no meio da família, mas te pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que haja paz, que haja tranquilidade, ó Deus, aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que o mundo não pode receber, porque não tem o Teu Santo Espírito, ó Deus, mas entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, aquelas famílias, ó Deus, também, que não fazem parte daqui da igreja, que o Senhor possa estar visitando neste momento, ó Deus, aqueles que não puderam se fazer presente por alguma dificuldade, Senhor, visita neste momento, ó Deus, que haja harmonia, Senhor, vinda dos altos céus, ó Deus, que sabemos que a família foi criada pelo Senhor, e nós não aceitamos nenhuma interferência de Satanás na nossa família, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que haja, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar agindo, ó Deus, em cada família. Muito obrigado, ó Deus, e continue conosco, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Enquanto a MCM se encaminha para cá, a gente vai estar louvando. A igreja pode sentar, tá, irmãos? Amém. Vamos estar louvando ao Senhor nessa noite. E esse louvor, ele fala, né? Uma profecia. Minha casa será uma casa de bênção. Então, enquanto você estiver cantando, se você conhece a letra, canta junto com a gente. E vai pensando na sua família, profetizando sobre a sua casa. Talvez a sua casa não esteja como você queria. Talvez a sua família não seja aquilo que você queria. Mas profetize em nome de Jesus que a sua casa será uma casa de bênção, que a sua família será abençoada. Amém? Fica em oração, cante esse louvor em oração ao Senhor. Que a sua casa seja uma casa de bênção, que a nossa casa seja uma casa de bênção em nome de Jesus. Minha casa será
Glória a Deus. Que a nossa casa seja uma casa de bênção, amém? Nesse momento nós vamos entrar no momento do ofertório. Irmã Ruth hoje está trabalhando bastante, tadinha. Vamos cantar o hino 367 do Cantor Cristão. E a palavra de Deus lá no livro de... Calma aí. Em vez de eu abrir antes, né? Só Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Só a misericórdia do Senhor. Irmãos, esquece. Segundos. Perdão, é isso mesmo. 2 Coríntios 9, 7. Olha, misericórdia, né? A gente troca de Bíblia. Eu vi numa Bíblia, agora eu procurei na outra, não estou achando, mas 2 Coríntios 9, 7 diz assim. Não precisa. Amém, colocou. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então faça com alegria para o Senhor. Amém? Se tende para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, já estou meu casa há de derrubar. Nossa morada da rocha está firme e segura, ela ficará quando o temporal contra ela vem. Há de resistir todo o seu poder, como faz a areia na fundação, mas em nossas obras da salvação. Fosse alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada da rocha está firme e segura, ela ficará quando o temporal contra ela vem. Há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé viva, dando Salvador, na maior cruz ela deu sem temor. Nossa morada da rocha está firme e segura, ela ficará quando o temporal contra ela vem. Há de resistir todo o seu poder. Amém. Os irmãos podem sentar. Som. Som. O pastor, às vezes, ele sempre me faz lembrar de um momento, né, da minha infância. E eu vou tentar louvar, relembrar, porque faz bastante tempo. E eu já cantei, mas tem bastante tempo. E que ele sempre fala do momento que ele se converteu, que ele foi à frente. Aí eu acabo me lembrando também, pastor. Foi lá na igreja de Éden, e foi um momento musical.
eu me converti no meio de um louvor. Eu com mais ou menos 9 anos, foi quando... Minha mãe e meus pais, eles sempre deram para a gente o estudo, né? Sempre teve estudo, a leitura bíblica, né? O culto no lar, eu sempre frequentei os embaixadores e tal. Mas o momento que eu entendi a palavra de Deus, ele foi marcante, né? Eu acredito que todos os irmãos já passaram por isso aqui. E várias vezes durante a nossa vida, no momento de cântico ou numa pregação, a gente sente vontade de vir à frente novamente. Mas, assim, a primeira vez que a gente vem à frente, a gente nunca esquece, né? A primeira vez, né, que a gente é tocado. E foi com esse louvor, com esse hino. O grupo Som Maior estava lá cantando, uma noite muito bonita, e eu fiquei analisando esse hino. E fiquei, que coisa maravilhosa, realmente não tem explicação. Eu não sei por que Cristo se importou com a gente. Mesmo sendo um hino muito antigo, vai ser um desafio para mim, mas eu peço que os irmãos também ajudem, cante, a gente vai botar a letra. Amém? Relembrar o passado é recordar, é viver. Amém. Não sei por que Cristo se importou, não sei por que me amou, não sei por que sacrificou-se aqui, oh, graças dou que foi assim. Qual o meu fim se Cristo não me amasse? Qual o meu fim sem sua compaixão? Qual o meu fim se ele não morresse lá na cruz? Oh, graças dou que foi assim, que foi assim. Foi assim. Deixou seu trono lá na glória para nos salvar, mudando a história. Numa cruz padeceu, então ressurgiu. Oh, graças dou que foi assim. Deixou seu trono lá na glória para nos salvar, mudando a história. Numa cruz padeceu, então ressurgiu. Oh, graças dou que foi assim. Não sei porquê, não sei porquê sacrificou-se. Oh, graças dou que foi assim, que foi assim, que foi assim. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus, que Cristo se importou conosco, mesmo nós sendo quem somos, né? Nesse momento nós vamos estar orando, né, pelos ofertantes e dizimistas que vieram aqui à frente, aqueles que puderam, aqueles que não puderam. Deus conhece cada coração. E vamos estar orando também pelos aniversariantes da semana, né? Nossa irmã Liliane não está... Ih, vou chamar não. Mãe Elisângela. Ela nem queria vir. Mãe Elisângela, nossa irmã Liliane também. Não está aqui, está lá na sua casa, mas vai estar recebendo a oração lá. Vou chamar a nossa irmã Lúcia Gonçalves. Vem cá orar. Vem, irmã, orar.
orar pelos dízimos, ofertas e pelos aniversariantes da semana também, que Deus esteja abençoando. A Beatriz, é verdade, Beatriz também no mesmo dia, né? Amém. Beatriz, Liliane e Elisângela. Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entregamos em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas aqui, Pai, que entoamos louvores a Ti, Pai, para engrandecer o Seu nome, Senhor. Só Tu, Pai, é digno de ser louvado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Agora quero entregar em Tuas mãos, Senhor, o dízimo que foi colocado aqui, Pai, as ofertas, que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, que cada um venha ser digno do seu trabalho, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas, Senhor, aonde não tem porta aberta, que o Senhor possa abrir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa prosperar e abençoar a vida dos meus irmãos, Senhor. Quero entregar em Tuas mãos também a irmã Elisângela, Pai, que mais uma primavera, que ela foi apresentada, Senhor, aqui por mais de um dia, Senhor, na Tua presença, que o Senhor venha abençoar a vida dela, Pai, que ela venha dar graças ao Senhor, Senhor, todos os dias, Pai, não só porque completamos mais um dia, mas todo dia podemos agradecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Não só ela, Senhor, que fez aniversário, mas os irmãos, Senhor, que aqui não está, mas que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a cada uma delas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço por tudo, que o Senhor venha abençoar, Pai, o nosso dia, a nossa noite, que venha ser agradável aos Teus olhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Está orando também pelo pastor. Senhor Deus, querido Pai, louvado seja o Teu nome, Deus, por tudo aquilo que Tu és na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite, Pai. E também quero te pedir que o Senhor continue falando, Deus, através da vida do Teu servo, Senhor. Usa ele poderosamente nessa noite e que a palavra que sair da boca dele, Senhor, nada seja daquilo que vem dele mesmo, Senhor, mas que venha de Ti, Senhor, para nós, Senhor, para o nosso coração, para o confronto, para a edificação, para aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu servo, Senhor. Fala conosco mais uma vez através da vida do Teu servo, como Tu tens falado todo esse dia de hoje, Pai, como Tu falaste ao nosso coração desde o início dessa manhã, Senhor. Muito obrigada, Te louvamos e adoramos o Teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Com ela eu posso sair assim na filmagem, beijando a testa. Pode deixar? Desliga. É bênção, né? Que maravilha. Que bom, irmãos. Que bom estar aqui. Estou aqui muito feliz porque Deus tem colocado no meu coração que a igreja, ela é a casa do Pai. E cada um de nós somos irmãos em Cristo e fazemos parte dessa obra. Então, minha alegria hoje é que eu vi o Valdizinho tocando bateria juntamente conosco, né? E assim, estou muito feliz. Por quê? Porque eu sei que a irmã Cíntia não está podendo dar suporte. A Cíntia está lá na faculdade. A irmã Sara também está ali, está convalescente, né? Eu falei convalescente, quer dizer que ela fez uma cirurgiazinha, né, no siso e não está podendo tocar, cantar. Então, o Valdizinho está aqui. Mas que isso sirva para toda a igreja, né? Porque quando cada um se envolve, se coloca à disposição, tem espaço para todo mundo, né? Então, assim, estou muito feliz, Valdizinho é o primeiro de muitos, né? A gente vai caminhar junto aí e a gente vai servir ao Senhor. E, queridos, nessa noite eu estou com uma palavra, eu queria até cantar um louvor assim, aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor não está, não pode haver maldade. Vai. Onde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. Todo jugo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de celebração. O Senhor
Amém. O pastor não sabe cantar, não. Vou ficar em pé. Aplauda o Senhor aí. Então é isso aí. Vamos falar disso nessa noite. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 15, verso 21 até o verso 28. Nós vamos falar de uma mãe que orou, que foi em busca da libertação da sua filha. Então nós vamos, em nome de Jesus, proclamar a libertação nessa noite. Amém? Amém ou não amém? Isto. Então diz assim, Mateus capítulo 15, verso 21 ao verso 28. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Vamos ler o versículo 28? Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, nessa noite nós queremos clamar o teu nome, clamar a tua intervenção dos altos céus, para a ministração da tua palavra. Estamos diante do Senhor, na presença do Senhor, ao qual nosso coração, nossa vida está patente aos teus olhos. O Senhor conhece quem somos, o Senhor conhece o pastor que vos fala, o Senhor conhece os irmãos que estão ouvindo essa palavra nessa noite, e que o Senhor poderosamente toque nas nossas vidas nesta noite, e que a palavra que será ministrada seja o teu Espírito Santo falando em cada coração nessa noite, porque daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Está diante de nós um texto que me chama muita atenção, porque é o pior estágio de uma pessoa. Você pode, por exemplo, ter pessoas nesse mundo, filhos, filhas, que têm algumas dificuldades. Pode ser na área moral, na área sexual, pode ser em alguma área, na área do vício. Mas eu sempre penso que quando você fala de uma pessoa endemoniada, você está falando do último estágio, do estágio pior, aonde uma filha, a filha dessa mulher cananeia, a Bíblia diz que ela está endemoniada, e quando você está endemoniado, você não governa a sua vida, você é governado pelos demônios. Ah, pastor, como é que isso acontece? É real. Há coisas que a possessão demoníaca existe, sempre existiu, vai continuar existindo. O diabo confunde, o diabo opera na mente, o diabo toma nosso corpo, isso aí é real. Você não se espante, mas é isso mesmo. Se eu falar para você que eu não acredito em possessão demoníaca, eu estou contra a palavra. A Bíblia está cheia de gente que andou com demônios, que foi possuído por demônios. E é o pior dos estágios de uma pessoa. Quando eu olho para esse texto dessa mãe, ela está vendo a condição da sua filha.
Quando eu olho para esse texto, me faz lembrar também do Gerazeno, ou do Gadareno, que também estava numa situação tão pior quanto a dela. Só que naquele contexto do Gadareno, diz a palavra do Senhor que ele dormia no cemitério, que ele vivia à noite, que ninguém conseguia controlar ele. Mas essa mãe também não estava conseguindo controlar essa sua filha. A Bíblia diz que ela chega e fala para Jesus como é que ela está. Só que quando nós falamos, por exemplo, de coisas vinda da parte do inimigo, nem sempre o inimigo vai usar as pessoas para falar enrolado ou tentar enganar. Vocês concordam comigo? Nem sempre o inimigo vai fazer alguém cair no chão, se estribuchar. Nem sempre o inimigo vai fazer com que saia palavras tortas da minha boca e as pessoas vão sentir que a pessoa está endemoniada. Eu me lembro que eu namorava a Sheila e presta atenção só numa coisa. Eu subi a rua e aí eu lembro que uma família estava vendo as coisas acontecendo dentro daquela casa e ninguém conseguia controlar o rapaz. E o rapaz, ele pegava, quebrava tudo. E aí, quando eles me viram, ainda bem que você chegou. Aí eu falei assim, Senhor, o que houve? O Lobão está quebrando a casa toda. Não, aí já era, já passou, ninguém conhece. O cara está quebrando a casa toda. Ainda bem que você chegou. Só que aí eu falei assim, Senhor, eu estava namorando a Sheila, né? Não fiz nada de errado, graças a Deus. Mas mesmo assim, vamos pensar, vamos orar. E aí, quando chego lá na casa, lá, o cara está quebrando tudo. E aí você via verdadeiramente a possessão. E aí virava os olhos e falava, né? E aí eu, em nome de Jesus, sai. E todo o espírito saía. Mas voltava. E fiquei numa batalha ali até 2 horas da manhã. Daqui a pouco eu olhei para o lado. E aí eu falei assim, tem alguma coisa aqui que não está legal. E aí eu estou vendo a tia dele bebendo e fumando cigarro no mesmo ambiente que eu estava. E nisso, a esposa dele foi lá no CD, botou um CD da Aline Barros, espera essa daí que eu quero que você entenda. A gente às vezes questiona, mas isso aconteceu comigo, eu posso falar? Daqui a pouco, quando eu estou lá e você ora, expulsa, daqui a pouco ora, o cara levanta de novo, e daqui a pouco você fala com ele, ó, você precisa de libertação, você precisa confessar Jesus. Quando eu falava, você precisa confessar Jesus, o cara manifestava de novo, e aí eu falava, meu Deus, misericórdia, o que está pegando? Daqui a pouco a esposa dele foi lá, botou um CD da Aline Barros tocando, vivo feliz em vir em tua casa. Começou, aí daqui a pouco ele pega, começa assim, tá vendo essa daí? E aí ela começa assim a falar, ele começa a falar, essa daí eu não toco. Estou te dando meu testemunho do que eu tive. Dessa daí eu não toco. Eu falei, nem em mim você toca, em nome de Jesus sai. Bom, caiu. Daqui a pouco eu olho e vejo a tia do cara, fumando cigarro, bebendo uma cachaça, no mesmo ambiente. Daqui a pouco eu vou lá e falo, minha filha, quebra o galho para mim? Se a senhora não quiser jogar isso aqui fora, a senhora vai lá para a esquina e sai daqui, em nome de Jesus. Porque eu estou aqui, estou trabalhando pelo Senhor para expulsar o demônio desse cara. Aí daqui a pouco ela foi, pegou com o seu cigarro, com a sua cachaça, desceu, foi para a rua. Daqui a pouco, quando chegou, que eu orei, pô, o cara está liberto. Passou a manhã ali até umas 3 horas da manhã comigo, mais ou menos, 2h30. E eu falei assim, meu querido, você precisa entregar a sua vida a Jesus hoje. Você precisa se converter. Você pode confessar que Jesus é o Senhor da sua vida? Confesso. Eu entrego a minha vida. Eu quero ser liberto. Dali não mais teve possessão. Mas como é que era essa condição? Uma quebra de uma casa inteira. Mas aí você fica olhando e pensando comigo. Nem sempre é assim.
Nem sempre é assim. Quando você olha para esse texto, a Bíblia vai dizer que essa mulher chega para Jesus e diz assim: minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu acho que ela estava quebrando tudo em casa. Mas tem coisas que eu quero que você pense comigo, que se aloja nos nossos filhos e que não sai, mas que não vira os olhos, mas que não vira a cabeça, mas que não fala estranho, mas está aqui, ó, nos nossos filhos, caminhando com ele. Aí entra o quê? Entra o que nós queremos. Entra, por exemplo, o que essa mãe queria. Presta atenção, queridos. Quero que você chegue junto comigo nesse cenário. Se ela está numa posição e vendo a sua posição, a posição da sua filha, e ela diz que ela está terrivelmente endemoniada, a primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que ela sabe verdadeiramente qual é a crise espiritual da filha dela. E aí ela chega para Jesus e diz assim: ela está horrivelmente endemoniada. Presta atenção. O diabo está roubando dos nossos filhos muitas coisas. E muitas vezes não fala torto, não olha torto, não fala, não imita a voz. Está, ó, caminhando com os nossos filhos. Uma das coisas que aprendo com essa mulher é que ela reconhece que há uma crise espiritual na sua filha. A mulher vê além do sintoma, reconhece a ação maligna e ela procura o diagnóstico do problema. E aí eu posso pensar com você quantas vezes os nossos filhos estão caminhando, por exemplo, com rebeldia, com vício, com frieza espiritual. E nós ignoramos o campo espiritual disso. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir. E nós precisamos, como pais, estar atentos. É por isso que às vezes eu fico lá em casa, lá doido para arrancar aquele iPhone da mão da Andressa, aquele telefone da mão de Débora e quebrar. Porque o diabo agora está usando outras coisas. E aí você, filho que está aqui, presta atenção numa coisa. O diabo não vai levar você a falar estranho, a virar os olhos, mas ele vai fazer de tudo para andar com você. Ah, pastor, o pastor está pegando pesado. Estou pegando pesado mesmo. Mas é só para você ver. E aí, qual é o papel dos pais? Quais são os papéis que nós temos? O primeiro papel do pai, da mãe, é ser os primeiros intercessores dos seus filhos. Quem são os primeiros intercessores dos seus filhos? Não é o pastor, não é a igreja, não é o líder de ministério, mas são vocês, somos nós, que precisamos orar pelos nossos filhos. Precisamos clamar a Deus pelo nosso filho. Precisamos orar a Deus pelo nosso filho. Mas uma coisa é certa, precisamos reconhecer o que tem aprisionado os nossos filhos. E pode ser uma televisão, pode ser um celular, e pode ser uma coisa que ele está assistindo, pode ser uma série que ele está assistindo, pode ser um monte de coisa que tira ele da presença de Deus, pode ser um monte de coisa que está fazendo com que eu veja meu filho, minha filha, andando longe do Senhor. Quem é responsável por isso são os pais. Dentro de casa, nós falamos que o sacerdote do lar é o pai, e falamos que a esposa é a ajudadora, a adjuntora. Nós somos responsáveis por cobrir nossos filhos em oração e tomar cuidado com aquilo que tem atrapalhado a caminhada dos nossos filhos. Quando eu olho para essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela foi a quem podia verdadeiramente libertar sua filha. Ela vai a quem? A Jesus. E quando ela vai a Jesus, presta atenção só uma coisa. Ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Por que ela não pede pela filha?
Por que ela não diz assim, tenha compaixão da minha filha? Por quê? Isso aqui tem uma coisa muito, muito interessante. A súplica é dela, porque a dor do filho dói aonde? Dói na mãe, dói nos pais. E dói, irmãos. O que é você ver um filho, uma filha longe do Senhor? Eu sei que tem irmãos aqui que estão experimentando isso, infelizmente. O que é você ver uma filha longe de Deus? A súplica dela é assim: Senhor, tenha compaixão de mim, porque a dor da filha dói nela. E se a dor da filha dói nela, ela clama ao Senhor. E aí eu posso pensar com você que o próprio Jesus ensinando diz: ninguém tem maior alegria do que esta, de que eu vi que meus filhos andam na verdade. Mas também tem o contrário. Ninguém tem maior tristeza do que esta, de ver que seus filhos não andam na verdade, estão longe. Então o clamor dela é um clamor direcionado até mesmo para ela, porque ela está sentindo a sua dor, sentindo a dor da sua filha. Mas a Bíblia me diz que ela corre a Jesus. E quando ela corre a Jesus é porque ela entende que é o único que pode libertar. E vamos pensar comigo. Você cria, você dá exemplo, você coloca, e aí outra coisa que preciso só chamar a tua atenção. Quando você está falando disso aqui, eu não estou falando só daqueles que estão passando por momentos assim, mas que já passaram, que vão passar, que lá na frente pode colher um fruto desse como essa mãe está colhendo. Ninguém está livre, cada um vai tomar a sua decisão. Seu filho é criado, é ensinado, e quando ele chega à idade da razão, ele toma a sua decisão para onde ele quer ir. Mas quando você fala assim, por exemplo, ela corre até Jesus porque é Jesus quem pode libertar, não há outro que possa libertar. E convenhamos, quem somos nós para fazer alguma coisa pelo nosso filho? A não ser clamar por ele. A gente ensina. E, rapaz, é tão chato às vezes ser pai. Eu acho que você já passou por isso, não já? Mas esses filhos nossos só vão aprender o que é ser pai quando serão pai. Lá na frente ele falar assim, rapaz, eu não pensava que era tão difícil ser pai, ser mãe. Porque só vai dar valor quando eles forem pais ou quando eles forem mães. Porque a gente fala, a gente é chato, né? Ah, o senhor é chato, toda hora o senhor fala, está na hora de dormir, está na hora de largar o celular, está na hora de acordar para beber, e a luta que é. Mas vai verdadeiramente. Agora, o que eu posso fazer pelo meu filho, pela minha filha? Só orar. O que eu posso fazer? Direcionar, buscar do Senhor. E a Bíblia diz que ela foi a Jesus. Por que ela foi a Jesus? Porque só Jesus podia libertar, irmão. Então nós podemos aprender com essa mulher aqui que ela vai lá e ora ao Senhor, ela busca o Senhor. Na verdade, eu posso pensar com você que ela clama a quem pode realmente libertar a sua filha. Ela corre a Jesus, o único com autoridade sobre demônios e doenças, o único que pode expulsar os demônios da nossa casa, o único que tem nome sobre todo nome, o nome que está acima de todo nome, o único que tem o seu sangue, que purifica, que lava e que tira da nossa casa. Então eu preciso aprender com essa mulher que nós precisamos continuar clamando pelos nossos filhos e não parar, porque só sai em nome de Jesus. Só sai no nome de Jesus. A Bíblia diz que ela vai lá e ora aquele que pode libertar. O John Piper vai dizer uma coisa que eu guardei aqui. Os pais não são redentores de seus filhos, mas seus primeiros intercessores. Não adianta você falar, olha, ora pelo meu filho se você não ora. Nós somos os primeiros intercessores. Agora eu trago uma observação. Pais, não se engane com a aparência. O problema dos filhos é muitas vezes reflexos de batalhas espirituais. E nessas batalhas espirituais, nós precisamos ser o seu auxílio. Nessas batalhas espirituais, nós precisamos
discernir e clamar com urgência. Clamar com urgência pela nossa casa. Clamar com urgência pelos nossos filhos. E aí eu penso com você que essa mulher, ela transformou sua dor em oração. O que ela faz? Diz a palavra do Senhor. Ela, porém, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher, ela ora, ela busca, ela vai ao Senhor e ela clama ao Senhor. E parece até uma coisa muito interessante. Jesus faz um silêncio. Não fala nada. O silêncio de Deus não deve ser motivo para a gente parar de orar. O silêncio de Deus não deve ser motivo para a gente parar de clamar. O silêncio de Deus não deve ser motivo para a gente deixar de entregar os nossos filhos ao Senhor. Ah, pastor, eu estou orando há muito tempo, as coisas não acontecem. Ah, pastor, as coisas não mudam. É o silêncio de Deus. É o silêncio. Eu posso dizer para você quando é que ele vai fazer? É igual aquele irmão que foi lá, visitou um camarada que estava com câncer e chegou para ele e falou assim: está curado. 2 semanas depois o cara estava sendo enterrado. Se Jesus não falou nada, eu não posso dizer para você que Jesus está falando que vai libertar agora, não posso dizer. O silêncio de Deus não quer dizer que ele não está ouvindo. O silêncio de Deus quer dizer que ele está colocando você e eu à prova. Para quê? Para a gente nunca parar de orar. A minha função como pai, a minha função como pastor dessa igreja, a tua função é orar. Ah, pastor, quando é que Deus vai fazer? É com ele. E se ele fizer, ele continua sendo Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. E se ele não libertar, e se ele não transformar, se ele não mudar, é com ele. A minha obrigação, diz a palavra do Senhor, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Ore, busque ao Senhor, apresente sua casa, apresente sua família, apresente seu esposo quando seu esposo sair, apresente a sua casa, apresente seus filhos ao Senhor. E aí você está no caminho certo, você está no caminho correto. Agora, não posso dizer para você quando é que Jesus vai operar, mas pode dizer que o silêncio de Deus não é significado de parar de orar. A palavra do Senhor diz que Jesus não respondeu nada. E Jesus ainda disse para ela uma outra palavra: não convém que eu separe. Olha o que diz o texto. A verdade, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas antes de Jesus falar isso, vieram os discípulos. O que os discípulos fizeram? Jesus, porém, não lhe respondeu nada. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Aqueles camaradas estavam insensíveis à necessidade daquela mãe. Você vai encontrar um monte de gente assim, dizendo para você: não adianta mais orar. Já foi, perdeu, acabou. Os discípulos estavam falando para ele assim: mande ela embora, porque ela vem gritando. Como é que está sendo o clamor dessa mãe? Jesus, tenha compaixão de mim. Jesus, tenha compaixão de mim. Gritando, tipo o cego de Jericó. E os discípulos olham e dizem assim: não, pare de orar. Então, olha só, a gente começa a aprender que o silêncio de Deus não é motivo para a gente parar de orar. As oposições ou as faltas de apoio não é motivo para a gente parar de orar. Porque a nossa oração não depende do outro. Eu não dependo da tua oração, você não depende da minha oração. A minha oração não depende de você para subir. A minha oração não depende de você para Deus ouvir a minha oração. A minha oração é entre eu e Deus. E aí eu não posso olhar para A ou para B que não quer discernir o que Deus manda fazer. E aí os discípulos chegam assim: manda ela embora. Mas essa mãe persevera.
Essa mãe continua. Essa mãe continua orando ao Senhor pela sua filha. Jesus dá uma resposta para ela também atravessada. E que bom que Jesus, de vez em quando, dá uma resposta para a gente atravessada. Para quê? Para ver como é que a gente está. O que Jesus disse para ela? Olha lá. Jesus, o Senhor, disse assim. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. O que quer dizer isso? Literalmente, que os cachorrinhos comiam do que caía da mesa dos donos em que os filhos estavam comendo. Literalmente. A ideia era justamente o quê? A cena do jantar, os filhos estavam ao redor da mesa, e aí vinham os cachorrinhos e os filhos mesmo separavam as migalhas, aquilo que sobrava, né, o resto da comida. E aí Jesus fala isso para ela assim, não é conveniente, não é correto pegar o prato, aquilo que está sendo servido à mesa, e entregar para os cachorrinhos. Jesus estava falando de um contexto em que ele veio para os judeus não o receberam, e ele está falando assim, não é correto eu deixar de abençoar os judeus e abençoar quem é uma gentia, né, ou gentílica, que a palavra do Senhor me mostra que ela é uma mulher cananeia, de Canaã, e na verdade ela tem uma religião, que a Bíblia em Marcos capítulo 7 vai dizer que ela é uma mulher de religião grega, ela não é judia, ela não serve ao Senhor, ela não conhece o Deus de Israel. E a Bíblia está dizendo assim, Jesus está falando para ela assim, eu vim para abençoar o povo de Israel. Então não é correto eu deixar de abençoar o povo de Israel para abençoar o gentio, o gentílico. Jesus diz isso a ela para justamente provar a sua fé. Não porque Jesus não queria curar, não porque Jesus não podia curar, mas para provar a sua fé. E aí, a Bíblia diz que essa mulher não arredou o pé. Por que a gente arreda o pé rápido? Por que a gente para de orar rápido? Silêncio, os discípulos e a palavra atravessada de Jesus. Por que a gente para de orar quando as coisas não acontecem do nosso jeito? A gente precisa continuar orando, porque ainda assim essa mulher me ensina que ela é uma resiliente, uma perseverante. A gente cria o subterfúgio para orar, irmãos, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, ore pela sua casa, mas a gente começa, ora uma semana, duvido, acho que eu não vou achar ninguém aqui não, mas duvido que você orou essa semana pela tua família. Não me levante a mão, não quero saber quem foi, quem não orou. Eu tenho certeza que você orou, eu espero em nome de Jesus que você orou. Mas tem muita gente que nem ora, tem muita gente que nem busca. As coisas estão tão difíceis, pastor, que é melhor ficar do mesmo jeito. Ela persevera mesmo quando não há resposta, ela persevera mesmo quando tem obstáculo. Que obstáculo é esse? Silêncio de Deus, cara. Que obstáculo é esse? É um discípulo falando assim, ó, já era, para de orar, para de clamar ao mestre, para de perturbar o mestre. Mas Jesus sempre me ensinou que eu preciso continuar orando, que eu preciso buscar a sua face. Buscar a sua face é preciso, porque Ele tem a resposta de todas as coisas. E ainda que, irmãos, não pareça que as coisas estão acontecendo, o silêncio dele, a resposta atravessada dele, não é sinal para a gente parar de orar. Não é sinal de a gente parar de orar pela nossa casa. Você já parou para pensar quanto você pode livrar uma pessoa através da oração? Eu estava perto da comunidade do Jacaré. E aí o pastor Pedro, nosso amigo, me ligou. Fuli, acabei de orar por você. Como é que você está?
Aí, quando ele falou isso para mim, que eu ouvi o áudio no WhatsApp, eu falei, eita, pai, então não é para eu ficar aqui, deixa eu sair daqui. E aí depois eu liguei para ele, Pedro, eu estava entrando na comunidade, foi tão bom quando você falou que orou por mim. E você me mandou uma mensagem, e eu tenho certeza que Deus me fez parar ali para ouvir a mensagem dele por causa da oração dele. E aí dali eu saí da comunidade rapidinho, cortei o caminho, saí, falei, não vou entrar na comunidade do Jacaré, porque você entra e você não sabe se sai. E aí eu sei que Deus, através de uma oração, pode muito mudar a história. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, não por causa de mim, mas é por causa do Deus que ouve a nossa oração, e nós precisamos continuar orando. A força que temos, o poder que temos é através da oração, irmãos. Então nós estamos aqui convidados por essa mulher a continuar orando, perseverar mesmo quando não há resposta. E aí ela dá uma palavra para Jesus, dizendo assim, Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos, do seu Senhor. Por que ela fala isso? Repara só uma coisa. Um pouquinho de Jesus na vida do nosso filho, na nossa casa, é uma bênção tão grande, tão maravilhosa. Com um pouquinho, você para pensar o tamanho da graça de Deus sobre a nossa vida. O tamanho da graça de Deus, ela é imensurável. Mas se essa graça respinga um pouquinho em nós, na nossa casa, nos nossos filhos, pode ou não pode mudar? Pode ou não pode transformar? Aí, é interessante, né? Que ela chega para o Senhor, a mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos ou dos seus senhores. O que ela está dizendo? Ainda que o Senhor me dê um pouquinho, vai ser bom. Ainda que caia um pouquinho só quero um pouco. Só quero um pouquinho dessa graça, eu só quero um pouquinho. Eu só quero que o Senhor faça uma mudançazinha. Eu só quero que o Senhor vá lá, Senhor, em nome de Jesus, e mude só um pouquinho essa história. O que ela está falando para Jesus é o seguinte, se o Senhor não quiser derramar muita coisa, não, o Senhor pode derramar um pouquinho só. E aí vai ser muito bom. E aí eu vi uma coisa, eu estava pensando numa coisa muito interessante. Ela tem uma estratégia com Jesus, ela fala assim, um pouquinho só. E aí eu começo a ver, por exemplo, os pais. Que, por exemplo, aonde que os pais estão levando os seus filhos? Aonde que nós, como pais, estamos levando os nossos filhos? A Bíblia diz que ela chegou na presença de Jesus, adorou ao Senhor, reconheceu que ele é o filho de Davi, e ela falou assim, Senhor, um pouquinho só daquilo que o Senhor pode derramar já é suficiente. Eu aceito um pouquinho. Isso aí me fez pensar numa coisa. Você quer ver uma coisa muito interessante? Onde é que nós estamos levando os nossos filhos? Será que a gente está levando nossos filhos à presença do Senhor? Será que a nossa casa está na presença do Senhor? Eu estava comentando aqui numa outra mensagem, e eu estive no Maracanã, onde tinha 48 mil pessoas. Ali eu não vi ninguém cantando louvor, ali eu não vi ninguém pregando a palavra, ali eu estava num momento de diversão. Naquele momento de diversão, eu vi ali as pessoas xingando o juiz, né? Gritando, grito de guerra contra a torcida do Internacional, e foi. Mas naquele lugar ali, possivelmente, pouca possibilidade de Deus falar com alguém ali naquele lugar. Literalmente. Por quê? Porque o pessoal estava ali com outra intenção, se divertir. Mas, por exemplo, se eu pego meus filhos, minhas filhas, e trago para a casa do Senhor, o que pode acontecer aqui?
O que pode acontecer quando eu levo meus filhos à presença de Jesus? Pode acontecer, por exemplo, como aconteceu comigo. O Marquinhos estava lembrando aqui, e eu nunca esqueço. Você não quer aceitar Jesus, não? Você não quer, não? Vai lá na frente, aceita Jesus. E pode mudar a história. Se eu, por exemplo, estou aqui, talvez as coisas não estão assim tão, sabe? Não é, pastor, mas a igreja não é tão assim atrativa. Parece que a gente fica igual cliente, né? Querendo que Deus dê uma igreja atrativa, se na verdade Ele quer que nós ofereçamos o nosso melhor para Ele, né? E enquanto nós estamos aqui, Ele pode chegar para nós assim, derramar um pouquinho da sua graça, derramar um pouquinho da sua bênção e mudar a tua história hoje. E você sair daqui diferente como entrou, porque você está num ambiente onde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer, onde Jesus está, Ele é proclamado, aonde Jesus está, Ele é adorado, e todo mal tem que sair mesmo porque Ele está aqui. E quem sabe um pouquinho dessa migalha caia na tua vida nessa noite, e você começa a mudar os teus paradigmas. Você começa a mudar a tua vida e dizer, Senhor, muito obrigado, porque, olha, não foi nada assim, não foi nada completo, não foi nada da graça, tanta coisa assim. Eu não vi ninguém cair no chão, eu não vi surdo ouvir, eu não vi, Senhor, ninguém pular de uma cadeira de roda, mas a tua graça me alcançou um pouquinho. E aí eu fico olhando, e os pais? Os pais precisam fazer como essa mulher fez. Jesus está aqui. Porque um pouquinho que você abençoar meu filho, um pouquinho que você abençoar minha filha, ela será liberta. Então nós somos responsáveis como pais, até mesmo para comer as migalhas que caem da mesa de Deus. Porque as migalhas que caem da mesa de Deus são maravilhosas, irmãos. As migalhas que caem da mesa do Senhor é muito melhor do que está se comendo lá fora. Lá fora come-se, irmãos, comida de porco. E não se alimenta. Mas dentro da casa do Senhor, um pouquinho da graça dele já muda a história da minha família, a história da minha casa. É por isso que eu posso pensar com você, pai, quem é responsável por trazer seus filhos à igreja? Avós, quem são responsáveis por trazer seus netos à igreja? Somos nós. Estava doido, eu fico olhando assim, nasceu tanta criancinha. Eu cheguei para a Sheila assim, ei Sheila, se empolga. Eu vou ter que esperar os netos. Né? Ainda vou falar assim para o senhor, eu tive 2 meninas, agora me dá 2 meninos para eu estragar. Não, para estragar nada. Mas enquanto eu viver, minhas filhas nunca vão deixar de ouvir. Melhor lugar para você estar na casa do Senhor. Não é uma igreja perfeita, não é um lugar perfeito, porque na verdade essa igreja aqui é formada de atuais. A gente fala assim, pô, é formada de ex-gay, ex-171, né? Um monte de ex aí. Na verdade, a gente ainda continua sendo 71. A gente continua sendo mau caráter dentro da igreja. Eu vou falar para você assim, está todo mundo santo? Perfeito? Aqui é o lugar, por exemplo, onde eu posso dizer para você assim, estamos em aperfeiçoamento, constante crescimento. O grande problema é quando você não quer mudar, o grande problema é quando você não quer crescer. Mas eu vou dizer para você, aqui ainda é o melhor lugar para o teu filho estar. Aqui é o melhor lugar para a gente estar. Que um pouquinho dessa graça faz maravilhas na nossa vida. Irmãos, é muito sério isso, sabe por quê? Porque a gente está procurando estar em vários lugares. Enquanto que Deus está falando assim, eu estou querendo derramar um pouquinho da minha graça na tua vida, e você não está nem aí porque eu posso fazer. Tem pessoas que, por exemplo, entram numa igreja e sai salva, só para te avisar. Vai entrar no Maracanã, não vai ser salva, não. Mas olha o que diz o salmista, no Salmo 84. Salmo 84, verso 10. Eu vou ler o Salmo todo. Eu tenho que ler o Salmo todo, você me dá tempo aí. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos.
A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado aquele cuja força o coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale de Baca ou pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor dos exércitos, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dará graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Salmo 84 é o salmo dos filhos de Coré, em que eles foram proibidos de ir ao templo por causa do pecado, da rebelião. Ele falou assim, ó, prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Prefiro estar do lado de fora, porque aqui o Senhor pode abençoar a minha vida. Eu prefiro estar, irmãos, neste lugar do que em 1000 outros lugares. É por isso que eu posso voltar para o texto dessa mulher, e ela diz para o Senhor assim, até os cachorrinhos comem do que cai da mesa do seu dono. Libera um pouquinho. Libera um pouquinho, Senhor. E aí Jesus disse para ela o seguinte. Então Jesus clamou, mulher, que grande fé você tem. Seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou o quê? Curada. Daquele momento em diante, o que Jesus viu nessa mulher? Jesus não viu a sua perseverança, Jesus não viu a sua oração, Jesus viu nessa mulher a sua fé. E aí, Jesus pega e cura a sua filha. Por que Jesus faz isso, irmão? Jesus faz isso porque quando nós colocamos a nossa fé nele, ele recebe a nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sua casa, a minha casa, precisa experimentar a libertação. E eu preciso clamar ao Senhor pela libertação. Dizer, Senhor, tira daqui. Tem que ter o controle. Olha só, filhos que estão aqui. Teus pais têm toda a razão quando te cobram. Para você estar na presença do Senhor, para você estar na igreja, para você ler a palavra. Por que muitas vezes o inimigo está vencendo as nossas casas, irmãos? Nossos filhos estão mais na internet do que lendo a Bíblia. Por que muitas vezes nós estamos perdendo nossos filhos para o inimigo? Porque muitas vezes nós também estamos mais perdidos do que ele, dentro de casa. Quando eu olho, essa mulher, ela experimenta a libertação na sua casa. O que é isso? Um novo momento, a sua filha é salva, liberta. A palavra do Senhor, lá em Marcos capítulo 7, verso 30, nesse mesmo texto, diz que acharam a menina deitada na cama, curada. Ou seja, não fez nem mais nenhum alvoroço. Agora ela estava curada, liberta pelo poder que há no nome de Jesus. A dor daquela mãe é transformada em paz. A crise termina, a cura chega e Jesus é glorificado nessa família. Eu queria nessa noite que você, pai e mãe que me ouve nessa noite, avô e avó que me ouve nessa noite, proclame libertação na vida dos seus filhos. Proclame libertação na sua casa. Proclame libertação no seu quarto. Proclame libertação na sua vida. Não deixe que o inimigo encoste você.
Não deixe que o inimigo aprisione você com demônios. Ah, pastor, o senhor está falando o quê? Essa é a função que ele faz. E nem sempre quando você vai dizer que o inimigo está tomando a conta da nossa casa, nem sempre você vai ver ele falando estranho, nem sempre você vai ver ele espumejando pela boca, nem sempre você vai ver os olhos dele se virando, você vai ver que ele se instala e vai caminhando com os nossos filhos, com a nossa casa. Em um nome santo de Jesus, nessa noite eu aprendo com essa mulher. É hora de a gente orar, é hora de a gente buscar a Deus pela nossa casa, é hora de a gente proclamar libertação, irmãos. É hora de a gente proclamar libertação na nossa família. Não é possível, você está vendo as coisas e não está fazendo nada. Eu me lembro quando o pastor me falou, tem alguma coisa que não está legal na tua casa? Aí primeira coisa que ele falou, eu prestei atenção. Falei, pô, ele vai falar alguma coisa. Deixa dormir. Quando dormir, você vai lá, impõe as mãos e ora. Faça isso. Quantas vezes eu fiz isso com meu pai? O pai chegava em casa e as coisas não estavam legais. Eu falava assim, Senhor, em nome de Jesus, não aguento mais. Tira isso daí, porque eu não quero ver meu pai se perdendo nisso. Eu quero que ele seja liberto. E de vez em quando ainda passo por ele assim, ó, Deus, tira esse cigarro dele aí, porque tem que tirar esse cigarro. Eu tenho que proclamar a libertação na minha casa, porque o sangue de Jesus liberta e o nome dele é poderoso. Essa mãe me ensina que ela vai até Jesus e diz, Jesus, derrama um pouquinho. Proclama a libertação na minha vida, proclama a libertação na vida da minha filha. Tira dela aquilo que está levando ela à morte. Irmãos, quantas coisas nos levam à morte dentro de casa. Proclama a libertação na tua casa hoje. Proclama a libertação no teu casamento hoje. É hora de libertação. É hora de mudar a história da nossa casa. Esta mãe não reivindicou seus direitos, foi lá e orou ao Senhor, se humilhou, reconheceu sua dor, clamou por misericórdia e foi ouvida. Hoje, nós devemos fazer como essa mãe fez. E fazer proclamando libertação. Essa mulher alcançou o milagre de Deus. Às vezes a gente está proclamando tanta coisa, querendo tanta coisa. Jesus só quer derramar um pouquinho da graça dele na nossa casa. Que você, que eu, repreendamos em um nome santo de Jesus toda a influência do mal na nossa família. Dá para você cantar comigo? Dizer assim, em nome de Jesus, sai. Você pode? Quem pode cantar aí? Puxa aí, alguém. Hoje é dia de libertação, o Senhor vai operar. E todo mal vai ter que sair. Então sai. Você pode fazer isso na sua casa? Todo espírito contrário a Deus sai, vamos sair. Dá em retirada da nossa casa. Dá em retirada do nosso casamento, dá em retirada na vida do nosso filho. Faz em nome de Jesus, proclama isso na tua casa, porque eu tenho certeza, irmão, que essa é a vontade de Deus para a nossa família hoje. Que nossa família seja liberta, nossos filhos sejam libertos, em um nome santo de Jesus. Toda ideologia, tudo que está aí, ó, você seja liberto desse negócio de boneca reborn aí. Em nome de Jesus. Se vier para cá, eu vou impor as mãos, irmão. Vai ter que sair pelo menos 300 demônios daí. Porque não é possível, irmão. Ah, escuta, hein? Escuta. Alerta a igreja. Alerta a igreja. Vai piorar, hein? Vai piorar. Nós estamos acompanhando o movimento que está lá fora. A gente acompanha tudo de bom e tudo de ruim lá de fora. A gente cria, né? Vou só te dar um alerta. Esse negócio de movimento de boneca reborn aí, coisa ridícula, meu Deus. É psiquiátrico isso. Isso é psiquiátrico.
Não bata em ninguém se você vê alguém tentando entrar na coisa, mas chama a polícia e leva para o hospital. Precisa ser cuidado. Mas sabe o que é isso? Isso é fundo espiritual, irmão. Sabe o que o inimigo está fazendo? Está tirando pessoas e colocando coisas. Escuta? Está tirando gente e colocando animal. Eu não sou a favor de bater animal, não sou a favor de maltratar animal, jamais. Né? Agora escuta essa daí. Daqui um tempo, em pouco tempo, no Brasil, vão querer fazer com que a união entre gente e animal seja aceita aqui no Brasil. Isso já acontece no Canadá. Bom? E aí a gente copia tudo de ruim lá de fora. Lá no Canadá, por exemplo, é permitido você ter relacionamento sexual com animal. Isso aí. Onde é que está o fundo disso? Quem é isso? Quem está fazendo tudo isso aí? Tem que proclamar libertação. Estou proclamando libertação nessa igreja aqui, em nome de Jesus. Entendeu? A gente não pode se prender a essas coisas que o inimigo tem trabalhado. Que Deus te liberte, que Deus liberte a nossa vida, Deus liberte a nossa casa. Que Deus abençoe. Se você quiser, aplauda ao Senhor, Deus seja louvado e que fique o alerta para a nossa família, para a nossa casa, em um nome santo de Jesus. Vamos orar e eu tenho alguns anúncios rápidos para fazer. Vamos ficar em pé? Pai Santo, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos aqui, ó Deus, ministrando a Tua palavra. Que diminuamos, Teu Espírito Santo tenha liberdade, a libertação, ó Deus, na nossa vida. Pai Santo, em nome santo de Jesus, se alguém aqui nessa noite, Senhor, precisa ser liberto, precisa largar o vício, precisa, Deus, voltar para a Tua presença nessa noite, proclama a libertação, Espírito Santo de Deus. Toca nessa vida, muda a história, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, entregamos a nossa família, a nossa casa. Nós não aceitamos os nossos filhos, a nossa casa, Senhor, a nossa esposa, Pai querido. Não aceitamos o esposo, Pai, ser dominado pelo inimigo das nossas almas. Proclamamos e pedimos ao Senhor libertação. Ó Deus, venha nos libertar, venha libertar nossa família, nossa casa, para que a gente veja o Teu agir, o Teu poder. Ó Deus, nos ensina, Pai, como igreja, ó Deus, ser como esta mãe, Senhor, que viu a condição da sua filha, e Deus e clamou ao Senhor, e o Senhor libertou. Então, em nome santo de Jesus, nessa noite, liberta os nossos. Liberta a nossa família e dê vitória, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, orando, que estão buscando do Senhor, ó Deus, toma aqueles que estão afastados, toma aqueles que estão longe, Senhor, proclama a libertação na vida dele, na vida dela, e traga de volta para o nosso aprisco, para o Teu aprisco, Senhor, para o nosso convívio nessa noite. Haja em nome de Jesus libertação, todo espírito contrário a Deus, dê retirada na nossa casa, todo espírito contrário a Deus, dê retirada da nossa igreja, todo espírito contrário a Deus, dê retirada da vida dos nossos filhos, porque o Senhor nos deu filhos, ó Pai, para os céus, e estamos criando filho para os céus. Nós não aceitamos, Senhor. Então, em um nome santo de Jesus, vem com Teu sangue, Senhor, Teu sangue carmesim, ó Deus, e espalha, ó Deus, sobre os umbrais das nossas portas, e em um nome santo de Jesus, livra do mal, livra da morte e livra do poder do inimigo. Pai, em um nome santo de Jesus, proclama a libertação na nossa vida, porque queremos ser libertos, nos santificar, buscar ao Senhor verdadeiramente e sentir a Tua presença cada vez mais. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Opera grandemente na nossa vida durante toda essa semana, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado para todo sempre. Nós oramos não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você me dá 2 minutos